Se aproximando esta quarta-feira com representantes maranhenses em campo pela Copa do Brasil. Sampaio Corrêa entra na quinta-feira lá em Maringá para jogar diante do Maringá. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para nós, compartilhe e faça os seus comentários aqui. Estou ligado no Sampaio Corrêa, antenado em todos os acontecimentos. Bolívia querida que seguiu viagem ontem, que descansou na segunda-feira e que nesta terça-feira já tem que pegar firme no batente, né? Porque é bom chegar com antecedência no local do jogo, na cidade, ver o clima e sabe que o jogo não é fácil. O Sampaio vai jogar o jogo da vida do Sampaio Corrêa. É o jogo do ano do time tricolor. Então a hora é essa, para ir a campo, para buscar um bom resultado e a gente deixar nesse momento de sermos pessimistas, confiança acima de tudo. Eu sou sempre um confiante, né, nato, por natureza, e eu costumo acreditar bastante. Então os comentários aqui você sabe, a preocupação ela é muito natural de todos nós que queremos sempre o bem do futebol do estado do Maranhão. Queremos o bem do Sampaio Corrêa, do Moto, do Maranhão, nas competições que eles vierem a estar disputando, porque são maranhenses, né? São os nossos representantes e todos eles, agora o Cordinho, o Tuntum, a gente vai nessa vibe. E, consequentemente, foco ligado para todos eles. O Tuntum entrando em campo nesta quarta-feira, eu estarei no comando da Grande Jornada Esportiva, o canal vai transmitir aqui para você. O Cordinho também no mesmo horário, 19 horas, em campo, também lá em Barra do Corda, para encarar o Brasil de Pelotas. E tem aqui, galera, dessa Copa do Brasil, antes de eu entrar no que o Sampaio Corrêa está fazendo nesta terça-feira, o que vai fazer nesta terça-feira, e a gente acompanhando também o time do Maringá, vamos falar também aqui dos nossos representantes e a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, todo mundo está pensando, a primeira fase, o Sampaio Corrêa joga fora. A segunda fase, se o Sampaio Corrêa passar, também pega o Marcílio Dias fora. O Cordino vai jogar fora também, se passar na segunda fase, não. Mas acontece que estava sendo divulgada uma situação totalmente errada e todo mundo embarcou. Até porque veio a nível nacional de um site muito especializado que é o GE. Mas depois foi exatamente detectado que não, que houve um erro. E que se o Sampaio Corrêa passar, o jogo com o Marcílio Dias vai ser em São Luís. Se o Cordino passar, o jogo com seu adversário da segunda fase será em São Luís. Então, quer dizer, há um alívio muito grande para as nossas equipes. O único que se passar e vai ter a oportunidade de jogar fora é o Tuntum, que no ano passado jogou as duas partidas em casa. Quer dizer, jogou contra o Volta Redonda, venceu o Volta Redonda, na sequência também recebeu o Cruzeiro e aí foi eliminado da Copa do Brasil, fez os seus 2 jogos em casa. Como já houve um pré-sorteio da Copa do Brasil, e aí que houve a confusão. Então, Sampaio Corrêa, no pote par, e o Tuntum em par ímpar, esse sim vai jogar fora. Vamos apresentar aqui para os senhores o seguinte, ó. Essa aqui é a Copa do Brasil. Sampaio disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, está inserido nessas competições e mais o Campeonato Maranhense. Aqui está, o Copa do Brasil, mandante na segunda fase. Aqui está. Serão mandantes nas partidas únicas da segunda fase os clubes vencedores dos grupos 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38 e 39. Da segunda fase. Esses aqui, todos eles entre pares e ímpares, mas dos grupos aqui que se segue. Sampaio está no grupo 20, você sabe, né? Então, em casa. Aí a nota é a seguinte. Assim que se passarem, Sampaio na chave 20 e Cordino na chave 4, tá aí. Esses aqui vão mandar esses jogos em casa. Jogariam em casa seus respectivos jogos. Sendo que na segunda fase, empate, segunda fase, leva a decisão da vaga para os pênaltis, tá? Então, você sabe que na primeira fase, quem empatar jogando fora, no caso o Sampaio Corrêa, joga com o empate. Já o time que é o mandante, nessa primeira fase, ele vai ter que vencer o jogo, não tem outro resultado. É vitória para o time mandante.
No caso do Tum-Tum também é vitória, ou qualquer outro resultado interessa ao time visitante, no caso o ABC. O time do Cordino também vai jogar precisando da vitória. Mas se o Cordino passar, então já sabe que vai enfrentar o time adversário em casa, vai ter essa prerrogativa também de jogar em casa. Sampaio Corrêa, o adversário já está definido. Se passar do Maringá, irá enfrentar aqui em São Luís o Marcílio Dias. O Cordino enfrenta o vencedor de Fluminense do Piauí, Ponte Preta, em Barra do Corda. Se conseguir passar pelo Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. O único time maranhense que jogaria como visitante na segunda fase seria o Tum-Tum da chave 32, que se passar do ABC enfrentará o Vasco da Gama em São Januário. Também terá essa viagem maravilhosa para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, não resta nenhuma dúvida. O Tum-Tum jogaria pela primeira vez na Copa do Brasil uma partida fora dos seus domínios, como repito aqui, como já disse antes, que o Tum-Tum jogou diante do Volta Redonda e do Cruzeiro no ano passado, lá no estádio Rafael Seabra. Agora vamos passar aqui para o Sampaio Corrêa, porque os representantes maranhenses, galera, jogando então a Copa do Brasil nesta quarta-feira, mas a Copa do Brasil tem jogos nesta terça-feira. O Sampaio Corrêa se preparando já para esse confronto. Sampaio Corrêa aqui está desde ontem em Maringá, mas não fez nenhuma atividade lá no estádio Willie Davis. O Sampaio Corrêa vai treinar no estádio Willie Davis. O diretor de futebol do Sampaio Corrêa, que já foi presidente do Paraná, ele conseguiu, junto à prefeitura, o campeão municipal, vai exatamente treinar no campo do jogo. Olha que legal, né? Porque geralmente sempre há uma desculpa, o visitante que teria essa prerrogativa por direito de treinar no local do jogo para reconhecimento de gramado. Sempre há uma desculpa, o estádio está em reparo, o estádio está em manutenção, estão demarcando, ou está com grama alta, está sofrendo reparos para o estado do gramado. Aí o Sampaio nunca consegue treinar. Mas agora não. A notícia que vem é que o Sampaio Corrêa conseguiu e vai treinar no campo do jogo nesta quarta-feira. O jogo é quinta-feira às 20 horas. Você vai acompanhar aqui no nosso canal. Então a gente vai ficar na expectativa do treinamento do Sampaio Corrêa no campo de jogo. O Rony ficou em São Luís do Maranhão. Não seguiu com a delegação. Se seguir, se tiver condição de jogo, segue hoje. Mas está no período noturno, para poder participar já do coletivo que será nesta quarta-feira, no campo do jogo, né? O campo Willie Davids. Então, o Rony. Se não, o Sampaio Corrêa vai ter que colocar ali o Matheus Martins do lado esquerdo. Não vê, ou o Gabriel Silva, dependendo do entendimento, claro, do técnico Felipe Conceição, que armou um time que a gente não sabe qual que vai colocar em campo. Mas, analisando, buscando alguns rodízios lá atrás, e aquilo que ele imaginou lá atrás, como o time base do Sampaio Corrêa, e pode ser que seja esse time aqui que vai a campo, que não é necessariamente o time que jogou contra o Náutico, né? Muitos deles jogaram, mas alguns não jogaram. Como, por exemplo, vamos ver aqui, o Sampaio Corrêa pode ter no time, minha avaliação, claro, Luiz Daniel, Matheus Ludic, e isso indo lá atrás, galera, ele vendo aquilo que ele estava achando como base antes. Luiz Daniel, Matheus Ludic, Alan Godoy, que já está recuperado, seguiu com a delegação, deve ser o zagueiro pela direita. Pela esquerda, Joécio, que foi poupado no jogo aqui diante do Maranhão Atlético Clube. E na lateral esquerda, o Vitinho. No meio de campo, Emerson Souza, aí joga ao seu lado Nadson e o Vila, né, como o homem de ligação, mais avançado. Esse é o time. Aí na frente, Pimentinha, que seguiu com a delegação, vai para o jogo. Rafael Furtado, no comando de ataque. E do lado esquerdo, se o Rony for, se recuperar a tempo, deve entrar o Rony, se não, o Matheus Martins. Deve ser esse o time base, no pensamento do técnico Felipe Conceição. É o time do seu agrado, meu querido torcedor? É isso mesmo que você estaria imaginando que o Sampaio colocaria em campo? Porque eu vi muita manifestação do torcedor a respeito do 10 do Sampaio. Aquilo que a gente já falou bastante, mas nesse momento é acreditar. Nesse momento, não estou dizendo que essa vai ser a escolha do Felipe Conceição,
mas seria esse o time do Felipe Conceição? Você dá o ok para esse time que falei aqui? Ou você faria uma ressalva a respeito dessa equipe base do Sampaio? Porque se você recordar um pouquinho mais atrás, era esse time base que ele estava lançando, né? No meio de campo principalmente, que é uma zona que nos preocupa muito, e as laterais, né? Nos preocupam também. Então, Emerson Souza, Nadson e Vila. Pimentinha, Rafael Furtado e Rony ou Matheus Martins. Rony fez uma belíssima partida contra o Náutico, né? Então acabou se machucando. Seria esse que você colocaria ou você faz um reparo nesse time do Felipe Conceição? Manda seu recadinho para nós, porque eu quero trazer esse Fala Galera desse conteúdo de hoje no conteúdo de amanhã. O Fala Galera aqui para o torcedor antes do jogo, um dia antes do jogo do Sampaio Corrêa, para a gente analisar juntos o provável time do Sampaio Corrêa diante do Maringá. O time do Maringá, eu já falei aqui, vou repetir, 7 jogos de invencibilidade. No campeonato está classificado para as quartas de final, né? Então o time do Paraná, do Maringá, não é fácil. O Campeonato Maranhense, como já também falei em outras oportunidades, não é parâmetro para termos o Sampaio Corrêa disputando uma Copa do Brasil. Porque o Campeonato Maranhense, a gente nota a fragilidade de algumas equipes. A gente nota pelo nível que não é realmente aquilo. Porque alguns resultados inibem. Quando você pega um time um pouquinho mais cascudo, você tem dificuldade. Eu falo isso do Sampaio Corrêa. Eu falo isso do Sampaio Corrêa. Então, vamos ver verdadeiramente, se o Sampaio Corrêa está preparado, se esse rodízio feito pelo Felipe Conceição foi o correto, e eu espero que sim, que seja o correto, no descanso dos jogadores, dando minutagem para alguns jogadores, aquela história de, na hora da substituição, não sofrer solução de continuidade. É o que eu quero, é o que você quer, é o que todos nós estamos querendo nessa estreia do Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Lembrando, no ano passado, o Sampaio Corrêa ganhou do Operário de Várzea Grande, lá de Mato Grosso, num placar que deixou a gente até preocupado, com a exibição muito fraca do Sampaio Corrêa. Depois ficou na segunda fase para a Portuguesa, que tinha inclusive alguns jogadores que eram do Sampaio Corrêa. Você se recorda? Lá no do Luso Brasileiro, o jogo, lá em Niterói. Então o Sampaio perdeu o jogo para a Portuguesa na segunda fase. E esse jogo contra o Maringá, eu sinceramente reputo como um dos mais difíceis do Sampaio Corrêa. Porque o Maringá não é qualquer time. O Maringá se preparou, o Maringá contratou, o Maringá tem uma bola alta fortíssima, pelo menos foi assim nesse jogo diante do São Joséense. Então a preocupação é grande, sim. Mas o Sampaio tem condições de ganhar? Talvez tenha condições de ganhar. Não colocaria o Sampaio Corrêa como favorito, embora Copa do Brasil, você saiba que o time que vai jogar como visitante é porque é melhor no ranking. E o Sampaio Corrêa é o 32º colocado no ranking nacional. Espero que as escolhas que sejam feitas pelo professor Felipe Conceição sejam as melhores, que o Sampaio faça um grande jogo, que traga esse grande resultado e que passe para a fase seguinte, que é diante do Marcílio Dias, jogando aqui em São Luís. O Sampaio ainda terá um compromisso pela Copa do Nordeste e depois então o Sampaio Corrêa vai encarar no dia 12 o Maranhão Atlético Clube o Moto Clube de São Luís pelo Campeonato Maranhense, tá? Então dia 12 Sampaio e Moto Clube de São Luís, o jogo é no Estádio Castelão, é o jogo da semifinal que vai levar o time que vencer para a final do segundo turno, diante do Maranhão Atlético ou do Pinheiro. Ainda há também uma indefinição se vai ser mantido o jogo para o dia 5, que é o próximo domingo, ou se haverá também uma alteração de datas aí para o jogo do Maranhão Atlético e Pinheiro. Então é isso, torcida total, de olho no Sampaio Corrêa. O que é que o Sampaio fez nesta terça-feira? Vamos ver. Sampaio Corrêa aqui nesta terça-feira, trazer aqui a programação da Bolívia Querida, que já está lá em Maringá. Então terça-feira do Sampaio Corrêa está aqui, ó. Meio-dia almoço, 14h45 saída para o treino, 15h30 treino no estádio Willie Davids, aliás, no estádio
de uma outra equipe lá do que disputa o Campeonato Paranaense, do Arco, salvo engano, né? Então é o treino lá no estádio, aí 18h30 tem o jantar, 22 horas o lanche, 23 horas recolher para a Bolívia Querida. Então é o Sampaio Corrêa, esta terça-feira do Sampaio Corrêa lá em Curitiba. Vamos aguardar, vamos ver se o Rony vai participar amanhã do treinamento, se ele embarca hoje com destino ao Paraná, tem que embarcar hoje para participar amanhã do treinamento. Ou então, pela madrugada, mais o jogador para jogar pela madrugada aí não iria participar do treinamento. Então tem que embarcar hoje mesmo com destino ao Paraná, se estiver recuperado. E aí vamos ver qual time do Sampaio Corrêa que vai entrar em campo. Vou dar uma analisada aí, ver se você concorda com o time, que falei ainda há pouquinho. Luiz Daniel, Matheus Ludic, Alan Godoy, Joécio e Vitinho. Emerson Souza, Nadson e Vila, Pimentinha, Rafael Furtado e Roney, ou ainda o Matheus Martins. É isso? Próximo conteúdo vem aí com muito mais informações para você. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.